Meninas, vamos iniciar. O título é O Eco. Um filho e um pai caminhavam por uma montanha. De repente, o filho cai, se machuca e grita: Ai! Para sua surpresa, escuta sua própria voz se repetindo em algum lugar da montanha. Ai! Curioso, o menino pergunta: Quem é você? E recebe uma resposta: Quem é você? E escuta isso, e quem é você? E aí, contrariado, ele grita, já nervoso: Seu covarde! O menino, isso novamente: Seu covarde! O menino olha para o pai e pergunta, aflito: O que é isso, pai? O pai sorri e fala: Meu filho, preste atenção. Então o pai grita em direção à montanha e fala assim: Eu admiro você. E a voz responde: Eu admiro você. De novo o pai grita: Você é um campeão. A voz responde: Você é um campeão. O menino fica espantado, não entende. E o pai serenamente explica: Meu filho, as pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é vida. Ela lhe dá de volta tudo o que você fala. Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas palavras. E aí, meninas, conta aqui a história de que eles estavam numa montanha, né? E o garoto caiu e falou, aí ressoou, né? Aquilo que ele falou ressoou. E depois ele não entendeu todo aquele eco, aquela movimentação. Ele perguntou: Quem é você? E mais uma vez ele ouviu: Quem é você? E aí ele ficou o quê? Furioso. Como assim? A pessoa está falando, mas não aparece. E ele falou: Seu covarde. E ele ouviu de novo: Seu covarde. Então ele estava aqui, ali, brigando com a própria palavra, com aquilo mesmo que ele estava falando. Ele era uma criança, não tinha o quê? Entendimento, maturidade. Então ele não entendeu o que estava acontecendo. E o pai dele começou a falar o quê? Repetir umas outras palavras. E aí ele entendeu através da explicação do pai. E olhando aqui para essa metáfora do eco, qual é as palavras que estão ressoando no seu dia a dia? Ju maravilhosa, seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda. Ru, seja bem-vinda. Menina, só para recapitular, estamos falando aqui de uma metáfora que é o eco. Uma criança com o pai estava numa montanha, aonde ele caiu e ele falou, ai, e esse eco ressoou. Ele escutou de novo, ai. Aí ele perguntou, quem é você? O eco falou, quem é você? E ele ficou nervoso e falou, seu covarde. E o eco falou o quê? Seu covarde. Estava repetindo tudo o que ele estava falando. Mas ele não percebeu, porque ele era uma criança, ele não tinha essa experiência, né? Não tinha tido essa experiência, então ele não entendia o processo. Aí o pai calmamente explicou para ele, dizendo outras palavras: "Você é um campeão". E aí ressoou: "Você é um campeão, um campeão". Então, o que que essa metáfora fala para você? Qual que é a luz que traz para você? Quando eu estava lendo, eu já comecei a me analisar. Eu falei, meu Deus, isso é uma grande verdade. Nós muitas vezes estamos repetindo aquilo que nós ouvimos. Uma vez que você ouve algo que te limita e você repete para você, você está o quê? Fortalecendo aquilo. E eu sempre trago aqui para vocês uma das dificuldades que eu tive quando criança, né? Eu sempre fui uma criança na média. Na média, assim, era 6, gente, era 6. Não era 6 e 5, era o que precisava para ter naquele momento. E eu vivi de muitos bloqueios, né? De entendimento, não tinha pessoas para sentar comigo, né? A escola tinha muitos alunos, então a professora na época gritava muito, e aquilo começou a fazer o que me deixar eu reprimida. E as pessoas que poderiam me ajudar
pegar na minha mão e me ensinar que eu era uma criança e eu estava aprendendo, elas às vezes me batiam, puxavam meu cabelo, me chamavam de burra. E aí gerou o quê? Um bloqueio de aprendizado. E aí, muitas vezes, essa informação, essa voz, né, que eu ouvia das pessoas, o grito da professora, muitas vezes tenta ficar ressoando hoje no meu presente. Então, tá querendo o quê? Trazer limitação, querendo paralisar. Mas aí, quando eu identifico que isso daí foi uma experiência que aconteceu na minha vida, que isso não faz sentido mais para hoje, e que hoje eu posso sentar para estudar, que tá tudo bem, nós estamos num processo de aprendizado, eu consigo ter muito mais calma para aprender algo novo. Porque eu entendi da onde que vinha essa voz. Eu entendia, mas ela tá aqui, de vez em quando ela tá aqui, mas eu não fortaleço ela. E você, o que que você tem fortalecido? Qual é a voz que você mesmo conta para você? Ouvindo essa metáfora, o que que te trouxe de insight? Fique à vontade, meninas.